Sabe aquela sensação de ralar muito por alguma coisa, para no final descobrir que o que valeu mesmo foi o percurso, e não tanto o ponto de chegada? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa parábola que fala exatamente disso, a história do balde furado. Essa é a grande questão, né? Por que será que às vezes, mesmo alcançando o sucesso, a gente não se sente satisfeito? Muita gente já passou por isso. A gente luta, alcança as metas, mas sabe, aquele sentimento de consegui, estou feliz, parece que escapa por entre os dedos. É exatamente essa angústia do nosso personagem de hoje. Então, vamos lá. A nossa história começa com uma busca que é, na verdade, universal. É a jornada de um jovem que, assim como muita gente, estava buscando algo mais profundo que só o sucesso pelo sucesso. Vamos conhecer o Pablo. Ele mora numa vila bem tranquila. E olha, quem vê de fora pensa esse cara é a própria imagem da determinação. E ele é mesmo, mas por dentro a história é outra. Ele vive um conflito enorme. Mesmo com todo o esforço, com todas as conquistas, ele se sente vazio, insatisfeito. É um sentimento que vai consumindo ele, sabe? Chega num ponto que ele simplesmente não aguenta mais. De saco cheio dessa sensação, o Pablo decide que precisa de ajuda. E é aí que ele vai procurar o Amadeu. O Amadeu é um sábio, um ancião, que mora ali perto da floresta e ele é famoso, sabe? Famoso por conseguir ensinar lições gigantescas da forma mais simples possível, às vezes até com um pouco de humor. O Pablo vai até ele com aquela esperança, né? Esperança de que o Amadeu tenha a chave para a felicidade dele. E é justamente aqui que a coisa começa a ficar interessante. A sabedoria do Amadeu aparece, mas de um jeito totalmente inesperado. Ele não dá um conselho pronto, uma fórmula mágica, nada disso. Pelo contrário, ele desafia o Pablo com uma tarefa que, à primeira vista, parece não fazer o menor sentido. A tarefa era a seguinte: ir até o rio com um balde de madeira, andar por um caminho deserto, levar água até um poço e repetir isso por uma semana inteira. Parece simples, né? Quase bobo. O Pablo, super focado em provar seu valor, aceita na hora, sem nem piscar. Mal sabia ele que o verdadeiro desafio não era carregar a água, mas sim a ferramenta que o Amadeu ia dar para ele. E aí vem o detalhe. O Amadeu fala, só tem um probleminha. O balde tá furado. Imagina só, a ferramenta para essa missão era um balde de madeira com um buraco. Era basicamente uma tarefa impossível com uma ferramenta toda errada. O Pablo fica confuso, claro, mas a determinação dele fala mais alto. Ele topa o desafio sem fazer a menor ideia da lição que o Amadeu estava preparando para ele. E assim começa a jornada do Pablo. Uma jornada bem frustrante. Foi uma semana inteira de um esforço gigantesco que testou a perseverança dele até o limite. E o pior, os resultados pareciam só confirmar aquilo que ele já sentia, que ele era um fracasso. Vamos acompanhar essa semana. No primeiro dia, ele enche o balde debaixo daquele sol quente. Lá pelo terceiro dia, ele já está se sentindo péssimo, vendo a água toda vazar. No quinto dia, a determinação dele começa a fraquejar, mas ele segue em frente. E no sétimo dia, ele chega com o último balde, se sentindo completamente derrotado. Todos os dias, a mesma coisa. Ele enchia o balde, andava e ficava só olhando, impotente, a água escorrendo pelo furo. A frustração só aumentava, mas ele não desistia. Afinal, ele tinha dado a palavra dele. E qual foi o resultado prático disso tudo? Quanta água chegou no poço a cada dia? Quase nenhuma. Agora, vamos tentar ver pela perspectiva do Pablo. No fim de cada dia de trabalho duro, o poço mal tinha umas gotinhas no fundo. Para alguém que mede o próprio valor pelas conquistas, o resultado era óbvio, um fracasso total. Então, no fim da semana, a única coisa que passava pela cabeça do Pablo era isso. Eu falhei na minha missão. Ele foi encontrar o Amadeu completamente desmotivado, sabe? Já esperando que o sábio ficasse decepcionado com ele. Ele se sentia um fracasso completo. Só que, em vez de encontrar um olhar de decepção, o Pablo encontra uma coisa completamente diferente. E aqui, gente, é o ponto de virada da história. É aqui que a verdadeira lição começa a aparecer. Imagina a cara do Pablo. Ele chega lá se sentindo a pior pessoa do mundo e o Amadeu recebe ele com um sorriso enorme e diz: "Você cumpriu seu papel de forma espetacular." O Pablo deve ter pensado: "Como assim?" Ele até fala: "Mas o posto está praticamente vazio." E a resposta do Amadeu muda tudo. Ele nem liga para o poço quase vazio. Em vez disso, ele pede para o Pablo olhar para trás, olhar para o caminho que ele percorreu. Antes, era só terra a perder de vista. Agora a vida brotou. O caminho estava cheio de flores. Aquela água que o Pablo via como desperdício, como sinal do fracasso dele, na verdade estava nutrindo o solo, criando uma beleza que ninguém esperava.
E é aqui que a gente chega no coração da parábola. A grande lição que o Amadeu queria ensinar não tinha nada a ver com encher um poço, tinha a ver com entender a vida. É aí que o Amadeu explica a grande metáfora. Ele diz que a vida é como aquele balde furado. A gente fica tão focado em encher o poço, ou seja, nos nossos objetivos finais, que a gente nem percebe o impacto que causa no caminho. A satisfação de verdade não vem de alcançar um objetivo perfeitamente, ela vem do valor que a gente cria durante a jornada, muitas vezes por causa das nossas supostas falhas. Então a lição do sábio fica muito clara, né? Primeiro, todo mundo tem imperfeições, como os buracos no balde. Segundo, são essas falhas que, às vezes, podem criar uma beleza inesperada. Terceiro, a jornada é tão importante quanto o objetivo final. E por fim, que encontrar a felicidade é, na verdade, sobre apreciar o caminho que a gente percorreu. É parar de focar só no destino e olhar para a beleza da viagem. E isso tudo leva a gente para uma reflexão final, né? Qual balde furado na nossa vida pode estar fazendo um caminho florescer sem que a gente perceba? Sabe, talvez aquela característica que a gente acha que é um defeito, aquele projeto que não deu 100% certo ou aquela jornada super difícil. Talvez tudo isso, na verdade, esteja regando flores num caminho que a gente ainda nem consegue enxergar direito. É uma boa ideia para se pensar, não é mesmo?